Esclarecedor, o podcast que tem como intuito descomplicar o universo da dor crônica. Vamos explorar diversos aspectos desse tema, abordar as dúvidas mais comuns, desmistificar os conceitos e crenças e trazer informações que são essenciais para ajudar você a entender e lidar melhor com as dores persistentes. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Esclarecedor. Hoje com uma convidada mega especial, uma médica lindona que eu tenho assim no coração, uma paixão aí, é a doutora Naira Seixas. Se apresente pra gente, conte um pouquinho sua trajetória, fala um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Aline e Paula. Vocês prazer. São maravilhosas, profissionais incríveis que eu admiro muito e grandes amigas. Muito obrigada. Bom, meu nome é Naira, né? Eu sou médica anestesista, especialista em dor. Fiz a minha especialização com a Paula, para sempre minha chefinha. E trabalho nas duas áreas, como anestesista e como médica da dor, né? Sou apaixonada pela área. E, assim, tô super feliz de participar do podcast, porque eu e a Aline, a gente tem alguns papos aí que a gente vê que pensa da mesma maneira, foca nessa reabilitação. Já fui paciente da Aline também. Aqui tem tudo uma troca, né? Total. Então, assim, é muito bacana difundir informações de qualidade, né? Pautadas em ciência, experiência. E acredito que também muito acolhimento, que é algo que a gente tem em comum aí na nossa forma de trabalho. Que linda! Exatamente, Naira. Nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho aí do básico de dor, a gente deu uma pincelada na receptividade da dor, no cuidado com o paciente, nas informações que chegam. E só te colocando a par, a ideia do esclarecedor foi justamente essa. Trazer informação de qualidade, tirar alguns mitos. Eu não tenho dor, então eu tenho que ficar o dia inteiro deitado numa cama, né? E aí, eu e a Aline tivemos essa ideia e convidamos você, que faz parte aí da equipe da trajetória, já foi paciente também, para falar um pouquinho. Entender como que atua, como é a função do médico na área da dor, como é a atuação. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Dentro da parte de medicina da dor, né, a gente tem algumas subespecialidades que podem se especializar ainda depois em medicina da dor. Entre elas, anestesia, que no caso eu e a doutora Paula também somos, né? E a gente consegue auxiliar o paciente de diversas formas, né? Primeiro, eu gosto de falar que a gente tem essa avaliação do todo, né, do paciente, não somente da dor. Então, investigar esse diagnóstico, se ele está correto, né? Não se pautar apenas em exames de imagem, porque hoje a gente sabe que, né, todo mundo chega com uma ressonância alterada, eu tenho uma protrusão, eu tenho uma hérnia, mas calma, será que essa dor vem desse exame, né? Por isso que a gente valoriza tanto o exame físico e a consulta, né? E acho que isso, assim, seria o básico para qualquer área médica. E aí, dentro da medicina da dor, dependendo da especialidade, a gente pode focar mais para um lado ou para o outro, né? Vou falar um pouco da nossa área, né? A gente foca muito nos tratamentos minimamente invasivos. Então, tanto a parte medicamentosa, quanto a parte de infiltrações, bloqueios. Então, a gente consegue ofertar aí uma qualidade de vida, uma melhora, né, do dia a dia do paciente, das suas atividades mesmo diárias, né? Atividades no trabalho, com a família, melhora do sono, né? A gente avalia tudo. E de forma segura, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. A gente não pode abrir mão da segurança, né? Então, medicamentos que não vão fazer mal para a saúde, para os rins, para o estômago, né? Escolher de forma correta esse tratamento e eventualmente associar também os procedimentos, né? Eu acho que isso é muito interessante. E diferente do que muitas pessoas pensam, a nossa especialidade caminha junto a outras também. Então, ortopedistas, neurocirurgiões, reumatologistas. Então, na verdade, é um time, né, que a gente faz junto com a fisioterapia, que eu falo que sem a fisio a gente não é nada, né? Então, assim, basicamente, a gente tenta proporcionar condições para que seja feita uma boa reabilitação, né? O paciente, ele tem que ser protagonista do tratamento dele, ele tem que se engajar nisso, ele tem que fazer a parte dele também. Mas, às vezes, ele não consegue, né? Ele não sabe nem o caminho, Não sabe o caminho. Então, como que a gente vai explicar, né? O melhor tratamento para a dor é sempre a atividade física, é o movimento. Mas, às vezes, a pessoa não consegue levantar da cama, né? E você fala, vai fazer academia, como? É um processo até chegar lá, né? Até chegar lá. Então, a nossa ideia é o
costumo brincar nas consultas que é como se a gente fosse uma bengalinha, a gente dá aquele apoio, aquele empurrãozinho, e aí o paciente consegue fazer a parte dele e aí, de fato, melhorar, sair desse ciclo doloroso, né, que ele entra. As dúvidas que aparecem para mim é assim, quando que eu devo procurar um médico, né, especialista em dor, né? Porque normalmente as pessoas têm na mente, como você mesmo falou, vocês trabalham juntos, né, com outras áreas, com ortopedistas, com neurologistas, enfim. E às vezes a pessoa, a gente tá condicionado mesmo a seguir só o tratamento de áreas segmentadas e a gente tem esse certo preconceito em relação a como ir ao médico ao médico da dor. Porque tem outras áreas também que atuam, acho que vale também falar sobre isso, né? Dentro da medicina da dor, quais são as áreas médicas que atuam na medicina? Ortopedista, reumatologista, pediatria, a clínica médica, né? Porque daí ele já fez uma especialização e aí ele pode fazer a pós. Neurologia, neurocirurgia... Acupuntura. Acho que são esses, né? Mas acaba sendo uma linha, assim, mais da anestesia? Ou é uma impressão minha, assim? Eu acho que no passado, sim. Mas hoje em dia, o pessoal tem acordado um pouco para isso. Então, assim, aumentou muito, né? Médicos de dor. E o que a gente vê mais prevalente, acho que é anestesia, ortopedista e neuro, né? Que são os que já estão mais conectados com a dor. Reumato normalmente fica mais no tratamento clínico mesmo. E como na dor a gente mexe muito com intervenção, né? Que foi o que a doutora Nara falou dos procedimentos minimamente invasíveis, acaba pegando um pouquinho mais essas áreas cirúrgicas, né? Mas, de novo, cada um tem né? Como complementar de alguma forma. E a ideia é trabalhar junto mesmo. Mas é legal saber que é uma área ampla também para as pessoas até entenderem como buscar, né? Pode falar. Não, primeira consulta, a frase corriqueira sempre é: eu nem sabia que existia médico de dor. Isso é o que a gente escuta todo santo dia. E era nisso que eu queria chegar. Porque até sou estranho, né? Se a gente ouve médico da dor. Que você faz? Assim? As pessoas falam assim. E aí a gente fala, como a doutora Nara falou agora no começo, eu sou apaixonada por isso. E aí as pessoas, como assim ser apaixonada por dor, né? Mas é uma paixão. É uma paixão porque realmente aproxima a gente do paciente e faz com que a gente consiga, né, ter essa empatia, esse olhar, se colocar no lugar do outro. Mas, voltando à pergunta, em relação à área da medicina, como procurar... A maior dúvida das pessoas, como chega assim no sentido de... mas ela só vai me dar medicamento, né? Eu acho que é o maior preconceito que existe quando... Eu tento fazer esse encaminhamento, falar da importância de ir num especialista em dor, independente da área, né, da medicina, mas ir num especialista em dor, é esse receio das pessoas em relação ao medicamento. Como que a gente pode quebrar isso? Assim, achei bem interessante esse ponto e a questão de quando procurar, né? Na verdade, assim, a gente fala que dor, o quanto antes tratar, melhor. Né? Antes a gente tinha um conceito, né? Ainda tem, a própria sociedade prega, né? Vou aguentar a dor, vou ficar sem tomar remédio, né? Vou aguentar, isso é sinal de força, de resiliência. Mas o que a gente sabe? Que quanto mais a gente sente dor, mais o nosso organismo vai entender que aquilo é normal, faz um fenômeno, né? Que a gente chama de sensibilização central, enfim. E aí a dor deixa de ser somente um sintoma e ela vira uma doença. E aí isso é muito difícil. Então, o quanto antes procurar o médico de dor, melhor, né? Então, a gente tinha antes uma forma de dividir, né? Dores agudas, dores crônicas, mais de 3 meses. Hoje a gente já sabe que esse fenômeno acontece no nosso organismo antes mesmo desse período. Não existe um calendário que aquele dia vai virar crônica agora, né? Então, quanto antes a gente trata, melhor. Então, a gente foca muito também no tratamento adequado das dores agudas. A gente vê muito isso também em cirurgias, né? No nosso ambiente como anestesista. Então, fazer uma analgesia adequada,
para um pós-operatório, né, confortável, sem dor, né? E isso vai facilitar uma reabilitação o quanto antes. A gente vê muito isso nas cirurgias ortopédicas, né? Prótese. Então, assim, eu vejo muita importância da gente tratar o quanto antes. Então, dor nunca é legal sentir. Tem gente que fala, eu vou aguentar até o último minuto. E, assim, e perder um pouco esse preconceito, né, das medicações. Eu acho que tinha essa coisa muito de dor, morfina, opioide, vício. O opioide. Né? Aquele medo, eu vou ficar viciado nessas medicações, elas vão me fazer mal. Ou o nome, é anticonvulsivante. Eu não tenho convulsão, como assim, né? Então, por que é tão interessante? Por que tem a nossa especialidade? Porque a gente tem inúmeros recursos, diversas classes medicamentosas. Cada uma vai atuar em uma via da dor. Então, a gente fala muito do multimodal hoje, né? O que é o multimodal? A gente pegar o que tem de bom em cada classe de medicação. Então, quer dizer que morfina não seja bom? Não estou falando isso. Morfina é uma excelente medicação. Mas tem as suas indicações e nem sempre a gente vai usar somente a morfina, né? E estou usando como exemplo porque é o que mais falado, mas assim, dentro das minhas prescrições, acho que 1% dos meus pacientes usam, que entra mais aí nos pacientes oncológicos, né? Do restante, muitos anticonvulsivantes, antidepressivos. Tem gente que fala, mas eu não tenho depressão, eu tô bem, tá tudo certo. Mas a gente quer atuar nesses mesmos neurotransmissores, né? Modulador, né? Modular essa dor. Vocês conseguem explicar, assim, como que esses anticonvulsivantes atuam para que a gente consiga quebrar um pouquinho esse entendimento? A nossa ideia, eu gosto de explicar assim em consulta, eu uso o exemplo da gente bater o dedinho no cantinho do armário, né? Que todo mundo já passou por isso. E aí a gente tem essa percepção, então os nossos receptores, né, periféricos, a gente adquire aquela informação da dor, vai caminhar pelos nervos, vai para nossa medula e aí a gente vai para o nosso sistema central, né, sistema nervoso central, interpreta aquela dor no nosso cérebro. Então, o que acontece? A gente tem essa via que a gente chama de ascendente, então subindo ali aquela informação e trazendo a informação, e aí a gente interpreta aquilo. E aí nós temos as nossas vias descendentes, essas vias vão bloquear a dor. Então isso tem que estar em equilíbrio, né? Basicamente é um sistema, assim como a gente tem um sistema cardíaco, respiratório, a gente tem o sistema da dor, e ele tem que estar em equilíbrio, como tudo, né? Quando a gente fala de dores crônicas, pacientes já sensibilizados, essa balancinha fica desregulada. Então, vem muita informação para processador, então a gente fica muito dolorido. Então, a gente vê muito isso, né, falando um pouco aí da fibromialgia, né? Tem gente que fala assim, mas o que acontece? É o sistema da dor que está bagunçado. A gente não... Está enfraquecido, né? Está enfraquecido, está desregulado, está faltando aí alguns ajustes. Então, quando a gente usa as medicações, a gente consegue, como se fossem estradas que estão ali percorrendo. Então, alguns pedágios ali. A gente vai pôr uns obstáculos para aquela informação não chegar e ser interpretada, né? E quando eu falo dessas estradas, dessas vias da dor, eu acho muito interessante também que a gente interpreta a dor no nosso cérebro e em áreas que são muito relacionadas às emoções. Então, tem gente que fala assim, falam que minha dor é emocional. Não é emocional, você tem dor, mas quando você fica triste, provavelmente vai doer mais. Então, tá tudo muito relacionado, mas não quer dizer que a dor seja da sua cabeça, né? Exato. E eu acho que quando os pacientes procuram por nós, uma das coisas mais bacanas que acontece no consultório é a pessoa se sentir ouvida, se sentir, assim, que ninguém tá duvidando da dor dela. Exato. Eu acredito na sua dor, vamos cuidar de você, né? E é muito gostoso, porque, assim, às vezes a gente é a última pessoa que é procurada, a última esperança. Fala assim, aqui é o último lugar que eu vou. Já fui em 10 lugares, já fui em 10 médicos, ninguém resolve minha dor. Falam que a dor é da minha cabeça. E a partir do momento que a gente fala, não é da sua cabeça, tá tudo bem, a gente vai cuidar de você, é muito gostoso, né? Eu acho que... E é o que eu falei num outro episódio, mas complementando o que você falou. É gastar o tempo com o paciente, porque não é perder tempo, é gastar o tempo explicando pro paciente, que o paciente ele tem que entender isso. Então, a primeira coisa é isso. Eu não vou tomar antidepressiva, eu não sou depressiva, mas não é. E aí, você tem um exemplo do pedágio, que eu achei o máximo. Esse eu não usava. Achei ótimo também. Você tem que parar pra
se reabastecer ali, né? Eu usava alguns outros, né, com o mesmo objetivo, obviamente, mas hoje a gente sabe da importância do paciente entender o que ele tá tomando, por que ele tá tomando, o que vai fazer. Exato. E tenho certeza, né, você, como diz você, foi chefinha, a gente explicar isso, o paciente devolve isso na consulta, né? Ele fala, já tinham me passado esse remédio 10 vezes, mas nunca tinham me explicado por quê. E aí a gente ali gasta nosso tempo e tem esse retorno. E tem a questão também dessa relação do terapeuta-paciente. A partir do momento em que ele ganha confiança, Sim. que você tá ali, né, Paula, como você falou, gastando um tempo para explicar a ação daquilo, ele se sente acolhido. Muitas vezes eu já ouvi isso, acredito que vocês também. Nossa, minha dor já passou só de estar aqui conversando com você, verdade. sabe? Às vezes é trazer para o presente, né? Aquilo que está acontecendo, ela não sentir que está abandonada, que ela tem esse sentimento também, né? No mundo da dor dos pacientes, de que ele acha que ele é único, né? Que só ele é o excluído. Que só ele sente a dor, né? Então, tem muito isso também. É, muito legal. E em relação à medicação, é interessante também. Às vezes, os pacientes já experimentaram em doses altas. Aí vem um efeito colateral. Fiquei sonolento, perdi o sono, prendeu o intestino. Esse remédio não presta. Calma, às vezes é só uma questão de dose, posologia, né? Tem medicação que é para as crises, tem medicação que é para tomar todo dia. Não vai adiantar você tomar só quando dói, né? São remédios diários. Eu falo, é igual o remédio da pressão, o remédio do diabetes. Tem que tomar todo dia para ele fazer efeito. E aí é legal falar que, assim, se tomar todo dia, pro resto da vida tá tudo bem. Não vai fazer mal pro seu fígado, não vai te viciar, tá tudo certo. E pode ser que depois a gente tire o remédio, né? Com uma boa reabilitação, com uma fisioterapia de qualidade. E que é muito mais seguro do que a automedicação, né? Você Total. chegar na farmácia, pegar um monte de caixinha e fazer Total. uso. E as nossas medicações, né? Elas precisam de receita médica, né? A grande maioria para comprar, né? Medicações controladas. E aí a gente vê os anti-inflamatórios ali na prateleira livre demanda, né? E o perigo que mora aí. É interessante isso, né? É muito doido, né? A gente Porque... não tá aqui pra falar nada de indústria nenhuma, de nada sobre isso. Mas, cara, como pode? Porque a população, ela acredita que o medicamento prescrito, ele é pior. Sim. Porque é receita controlada, né? Assusta, né? Assusta. E aí, às vezes, então, injeção na farmácia, né? Corticoide. E aí você vê a pessoa ganhando peso, alterando a glicemia, e N problemas. Então, acho que o médico de dor vem para orientar, né? Qual remédio é bom, em qual momento ele é bom. Todo remédio tem o seu propósito, né? O que importa é quando a gente vai indicar. Eu falo que a diferença do remédio do veneno é a dose, né? Então, a indicação, a dose e como é utilizado. Então, eu acho que a gente vem para orientar. E quando esse remédio via oral, né, transdérmico também, a gente tem adesivos também que a gente usa, né, de opioides aí que também auxiliam na dor. Então, outras vias de administração. Quando não é suficiente, aí a gente vem com os procedimentos, né? Então, que agora eu quero falar sobre eles com você. Vamos lá. Como funciona esse procedimento? Eu vou sentir tudo? Dá pra fazer com uma sedaçãozinha? Eu vou estar acordado? Como é que é na sua prática? Na minha prática, na nossa prática. Ela tá tirando junto. Dela da meta, ela tá querendo estar com você. Na nossa prática, que, por sinal, eu amo, né, gente? Como é um privilégio trabalhar com amigas, pessoas que a gente admira, enfim. A gente, como anestesista, a gente não quer que ninguém sinta dor, né? E, assim, tratar a dor com algo doloroso é até meio contraditório. Sim. Eu não gosto de mentir. Eu falo que tem aquela picadinha da anestesia local, né? Igual a anestesia de dentista. Então, acho que tolerável. Mas a gente faz uma sedação para conforto também, né? Então, a gente costuma também fazer alguns bloqueios venosos associados, que aí a gente consegue desensibilizar ainda mais essa parte de dor.
Então, é confortável. Eu gosto de fazer, na maioria dos casos, no centro cirúrgico, monitorizado. Então, eu falo que segurança em primeiro lugar, né? Então, dependendo do porte do procedimento, a gente sempre faz. Nós somos anestesistas, mas a gente nunca está sozinho. Então, se a gente está sedando, tem outra anestesista fazendo a sedação enquanto uma está fazendo o procedimento, né? E que é algo que a gente, como anestesista, luta muito, né? Para ter essa segurança do paciente e cuidar como se fosse alguém da nossa família, né? Eu acho que é isso, se todo mundo pensar dessa forma. Os bloqueios são guiados por ultrassom, escopia, que é o raio-x, que é dinâmico, né? Que a gente consegue ver em tempo real na sala. Como é que é? A gente pode usar os 2 recursos, né? Antigamente, não só antigamente, né? Hoje, alguns a gente consegue ainda fazer guiados por anatomia mesmo, né? Palpatória, examinando o paciente. Mas a gente gosta muito do ultrassom, né? Eu acho que hoje não tem por que a gente não usar dessa tecnologia. A gente tem portátil, anda para lá e para cá com o nosso próprio ultrassom. E a gente consegue ter uma precisão muito melhor de onde vai injetar a medicação. Então, mais seguro, evita estruturas, né, vasculares, evita pegar algum vaso, alguma estrutura nobre que a gente não tem objetivo de bloquear. E, assim, volumes menores de medicação. Então, é seguro, na quantidade certa, do jeito certo. E a escopia também é uma alternativa, né? Principalmente quando a gente faz coluna. Então, a gente usa o raio-x, que a gente usa no centro cirúrgico também. Que é um raio-x dinâmico, dinâmico, né? A gente consegue ver onde a agulha está indo. E aí, muito mais assertividade, muito mais segurança. Durante o próprio procedimento. Durante o próprio procedimento. A gente Legal. coloca um pouquinho a agulha, bate o raio para ver onde ela tá. Ah, tá muito para a direita. Corrige um pouquinho para a esquerda e vai fazendo. Então, a gente faz tudo guiado pela imagem, né? Seja ela o raio-x ou a ultrassom. O que eu acho incrível, assim, porque o resultado é na hora, né? Tem alguns procedimentos, algumas coisas que falam, daqui a algumas semanas a gente vai ver o resultado. Não, o bloqueio é na hora. A medicação também demora um pouquinho, né? Eventualmente, uns 10 dias aí. E o bloqueio, não. Então, a pessoa entra com dor, sai sem dor. É muito legal. Sai muito agradecida. É bacana a resposta ser tão rápida. Ainda deve ter até aquele comentário, nossa, por que eu esperei tanto tempo? Exato. Principalmente porque é aquilo que você falou, né? Procuram a gente quando é a última, né? Não quer mais, né? Tipo, é a última alternativa. Já fui em um monte de médicos, não está mais adiantando. Eu deixei passar um pouquinho, quando vocês falaram sobre a anestesia, como que... Uma sedação, na verdade, acho que foi essa a palavra. Leve, isso. Isso é uma escolha do paciente? Ou tem procedimentos que são mais... Daí, como que funciona isso? Porque eu lembro uma vez que você até comentou, doutora Paula, de um paciente que ele preferiu fazer sem, né? Então, tem alguns procedimentos que eles vão mais leves mesmo. Sim. Como que é? Tudo, eu acho que assim, tudo escolha do paciente, né? Eu acho que a estratégia, né, tanto de fazer ou não o bloqueio, tem gente que, não, eu quero começar pela medicação. Não, eu tô com muita dor, eu tenho o casamento do meu filho semana que vem, eu preciso estar bem, vamos fazer logo esse bloqueio, né? E depois toma medicação também ou não, né? Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente e eu gosto de compartilhar essa decisão com o paciente. Exato. Ele faz parte do processo, né? Eu acho que é um conceito que sempre deveria existir, mas antes existia mais esse distanciamento, né? Médico-paciente. A gente está no mesmo time, a gente quer que saia bem e ele precisa concordar com aquilo e ser confortável para ele, né? Então, eu apresento as opções. O que você quer? Tem gente que não quer mesmo sedação. Eu quero fazer sem nada. Exato. Eu quero fazer sem nada porque eu vou sair dali, eu vou pro trabalho, eu não vou ter alguém comigo ali. Então, enfim... Eu acho que cabe ao paciente ver o que ele vai ficar mais confortável, mas nós, como médicos, precisamos apresentar todas as opções, né? Exato. Então, eu acho que é tudo conversa. É muito bonito isso que você falou, porque é uma coisa que às vezes acaba passando, né? É essa tomada de decisão. A gente, como profissional da saúde, a gente está ali para mostrar as opções, os caminhos, quais são as linhas que podem ser seguidas, apresentar o remédio, a medicação, os procedimentos que existem, mas deixar o paciente consciente e ele fazer a escolha, né? Às vezes, ele precisa só, como você comentou logo no começo, de uma ajuda.
esclarecer um pouquinho o que está acontecendo com ele. Porque ele, às vezes, não sabe como fazer, né? Para onde ir. Eu acho que o nosso papel, enquanto estando ali numa consulta médica, estando aqui no podcast, é oferecer informação de qualidade, porque hoje não tem como falar, todo mundo entra no Google e tem todo tipo de informação ali. Exato. Tem informação de qualidade, tem informações excelentes, mas tem muita coisa que é besteira, muita coisa que faz mal, né? Então, hoje, a gente não pode se calar. Eu acho que é isso. A gente tem que expor, tanto na consulta como nas redes sociais. Eu acho que faz parte da gente, dentro da sociedade, falar sobre o que é bom, o que a ciência fala. E o nosso papel como profissional também, sim, né? Sim, e difundir essa informação para que a pessoa possa tomar decisões pautadas em conhecimento de qualidade, né? Não no achismo, não no que o vizinho falou, o que o Google falou. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo mesmo, né? Assim... Eu queria que esse podcast gritasse agora para todo mundo ouvir, porque é o meu sonho que mais pessoas conseguissem. Mas assim, às vezes parece que a gente está aqui querendo se amostrar, vamos falar assim, para dar uma brincadinha. Mas não, a gente só está querendo ajudar, sabe? Aí o básico, né? A gente está querendo esclarecer algumas coisas que às vezes é tão simples, mesmo dentro da sua complexidade, né? Porque viver é estar dentro de um ambiente complexo, que é o seu próprio ambiente, mas que existem caminhos e que esses caminhos podem ser melhores, né? Podem ser menos dolorosos. Exato. Eu acho que isso que você falou do simples é muito bacana, porque às vezes os pacientes nos procuram pensando num bloqueio, algo muito elaborado, e às vezes é uma orientação, é um ajuste, é falar, olha, não faça isso, durma melhor, coma melhor, faça atividade física. Às vezes é tirar uma informação errônea, que ou veio até de outro profissional, ou que veio a história do vizinho, né? O vizinho sempre tem uma história triste para contar, e aí aquilo vira verdade absoluta. Então, às vezes, uma orientação bem dada, explicando o motivo, né? Mostrando A mais B, faz toda a diferença. Eu acho que partir do simples, né? A gente tá num mundo muito tecnológico, né? Mas às vezes o simples, o diálogo, a conversa resolve 90%. E aí eu vou puxar um ganchinho, Nária, com certeza isso é realidade, que aquelas doenças crônicas, como a gente comentou já, sei lá, uma artrose grave no joelho, que não tem indicação cirúrgica, seja por uma questão de saúde, do paciente e tudo mais. E aí, muitas vezes, ele vem com aquela informação de não tenho o que fazer, eu tenho que aprender a conviver com a dor. Realmente, a gente não vai curar a sua dor, a gente não vai curar, tratar a sua dor, né? Resolver seu problema. Mas a gente quer melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente quer devolver os hábitos que você tinha. Seja com a medicação, seja com o bloqueio. Então, o paciente que chega fadado do não tem o que fazer, né? A gente, como profissional de saúde, tipo, é desesperador. Imagina você chegar numa situação e falar, não tem o que fazer comigo. Tipo, não. Então, acho que nessa parte a gente está muito alinhado, né? Eu acho que... e a questão das cirurgias, né? Porque a população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, hoje, assim, a gente tem pacientes quase centenários. E aí, vai expor a uma cirurgia com um risco muito elevado, né? Um risco de ficar na mesa. E aí, você tem a opção de prolongar ali alguns anos com qualidade. Eu falo muito que o que mais dói na dor mesmo é a limitação. É você se sentir limitado. Eu quero fazer uma coisa e eu não consigo. E aí vira aquele ciclo, né? Então, a partir do momento que a gente quebra isso, a pessoa vê que dá para viver sem dor, né? Voltar à sua rotina. Eu acho que muda completamente, assim, a perspectiva, né? O prognóstico. Com certeza. Reabilitação. Você manda todo mundo para reabilitação? Eu mando todo mundo. Eu acho que o caminho... isso não é que eu acho, né? Eu falo assim, baseado na nossa experiência e nos artigos, nos níveis de evidência, enfim. Atividade física é o melhor remédio que a gente tem. E a gente produz sozinho, naturalmente, que é a coisa melhor, né? Não se compra em farmácia. E a gente consegue produzir. Então, assim, precisa de uma reabilitação, precisa de uma academia. Então, às vezes, eu acho que também saber indicar o momento certo, né? Então, o tipo de atividade e o momento. Então, às vezes, precisa ser uma fisioterapia mais analgésica, depois um fortalecimento, depois... Não adianta a gente já partir para algo que a pessoa não vai conseguir fazer. Exato. E aí ela vai desanimar.
E aí ela vai desencanar totalmente do tratamento. E às vezes sentir mais dor. Falando Sentir dentro mais da área dor. da reabilitação, às vezes a pessoa vem para um movimento e ela não tá preparada Não para tá, aquilo. exato. Por vários motivos, né? Acho que a gente não pode deixar de falar que a gente não gradua a dor só pela intensidade, mas sim, como você disse, pela incapacidade, né? O quanto aquilo está sendo difícil para ela de realizar dentro da área funcional e o quanto de sofrimento aquela pessoa está passando naquele momento. Então, qual é o caminho? Para onde a gente vai? Já vai direto para o movimento? Ela está preparada para aquilo? Aí às vezes a gente entra com bloqueio antes, né? É o timing, né? É ter esse timing. E saber que é muito legal entrar com um bloqueio, uma medicação certa para entrar na reabilitação. Exato. As pessoas acham que não, primeiro ela precisa estar ali preparada, ou então, sabe, elas não... Uma coisa ou outra, né? Isso, e não é exclusivo. isso. É um conjunto. Tem que ser um conjunto. E sem a reabilitação, às vezes, tem perfis e perfis de paciente, né? Então, tem gente que chega e fala, resolve meu problema. E eu gosto de ser honesta e ser sincera. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas se você não fizer a sua parte, não vamos chegar num resultado legal. Não existe comprimido mágico, né? Não existe, não existe. O que eu consigo é dar aquele empurrãozinho, a bengalinha que você precisa. E, eventualmente, essa bengalinha a gente não vai precisar mais também. Tem gente que fala, eu vou tomar remédio pro resto da vida. Não necessariamente. Às vezes é só por um período para você se sentir ali, né, capaz de fazer uma boa reabilitação. E a reabilitação tira daquilo, né? Vira uma bola de neve que você só precisa sair, né? Então, eu acho que é assim, saber o tempo certo de entrar com cada terapêutica, né? Seja ela medicamentosa, bloqueio e sempre pautado em conversa, né? Informação. Eu acho que essa educação em dor é assim, não tem como ter um bom resultado sem ela, né? Até para ter adesão do tratamento. É um tratamento longo. Então, não é uma dor de 20 anos não vai resolver em uma semana. Com certeza. Alinhar essa expectativa também, né? Poxa, não resolveu com o bloqueio. O bloqueio não funciona, não gostei. Será? Tem outros, né? Que tipo de bloqueio você fez? Não, e outra coisa que eu gosto sempre de escrever, Naira sabe, você também que mexe com o movimento, né? Mas assim, óbvio, né? A gente tem a escala analógica de dor para você colocar EVA de 8, né? Numa intensidade de 0 a 10 ali, 8 é uma dor forte. Mas às vezes na consulta eu escrevo, principalmente quando é mais senhorzinho, assim, alguma coisa. Sei lá, refere que foi ao shopping ontem sozinho, sem a bengala. Gente, ele não percebe, mas ele não estava mais fazendo isso. Então, assim, ele chega queixando, reclamando, o bloqueio não funcionou, a medicação não serve para nada. Mas ontem ele foi no shopping que ele não ia há, 3 anos. Ainda pode ter 8 de Eva, mas... Não, mas e não é já um é 8, funcional. né? É funcional. Se for um 8, é um 8 funcional. Então, isso é uma coisa que a gente... E às vezes eu falo muito para principalmente filho, né? Quando o filho vem acompanhando o pai, mãe, às vezes eu falo, olha, ele realmente ele tá queixando, mas vocês tinham ido no shopping no último ano? Não, desde a cirurgia tal a gente não foi no shopping. Eu falei, então... E aí, você também mostra, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, né? Que sim, você tá tendo resultado, você tá tendo ganho. É formiguinha, né? Dia após dia. E às vezes acontece também, que é até meio frustrante, assim, pra gente que trabalha com isso, né? Mas vem, não, eu tô com muita dor. Não, mas a dor era diferente. Aí vem uma dor nova, né? Ai, meu Deus, eu não sei pra onde eu vou agora. Tipo assim, a minha coluna... Eu tinha uma dor ciática. Aí, de repente, não, mas agora tá doendo meu quadril desse lado. Mas a dor ciática melhorou, né? Então, assim, porque uma dor acaba competindo com a outra no corpo, né? Então, às vezes, você apaga uma dor, a outra acende. E aí, por isso que eu acho que essa informação é muito legal. Porque senão, assim... Queixa a gente sempre vai ter, Sempre vai ter. E a dor, o que é interessante, ela é uma experiência, por definição, né? É uma experiência. Então, não tem como a gente comparar a dor de um com a dor do outro. A gente não tem como graduar isso. Ele que vai falar, né? Pautado na insatisfação dele, em sentir dor, nas suas limitações, enfim. Então, é um desafio tratar a dor, né? É um desafio ser paciente de dor, que eu também sou. Que no último ano eu tive essa experiência. E é interessante estar dos dois lados. Mas eu acho que é isso, assim. Alinhar as expectativas e ter um time por trás, né? Hoje eu tenho um time também. E eu vejo o quanto isso muda, né? O quanto isso traz resultado, autonomia pra gente viver com qualidade. Acho que é isso. É a nossa luta, né?
a ideia até de estar eu como fisioterapeuta e a Paula como na área da medicina é mostrar um pouquinho isso para as pessoas, que precisa de um time que você não vai tratar uma dor de 20 anos com um único medicamento ou fazendo uma sessão pontual de analgesia, né? Então, é acordar um pouquinho mais essa visão, assim, em relação ao quanto você pode ser acolhido, né? Ao quanto você pode ser bem recebido. E muitas vezes é frustrante para eles no sentido de que pode não passar, mas levar essas coisas que vocês trouxeram agora como... Mas você conseguiu ir ao shopping sem a bengala? Ou você viu que essa dor ciática passou, tá vindo uma outra, né? Tentar entender essas fases, tentar entender que uma dor crônica, pensando em dor crônica, ela não é uma dor que a gente sente todos os dias. Eu já tive pessoas que chegaram em mim e falaram assim, não, mas eu não tenho dor crônica, porque eu não sinto dor todo dia, né? E ter essas flutuações, ter essa mudança de localização, né? A gente entra um pouquinho mais na dor nas plásticas, mas entender mesmo, né? Como funciona o nosso corpo, estar consciente sobre ele, saber que a gente tem mecanismos, né? Tem formas para a gente poder tratar e caminhar. É isso. Naira, e aí? Tem alguma coisa que você queira falar? Tem mais alguma colocação assim que você fala, não posso deixar, não posso ir embora sem falar isso? Eu acho que é isso. Assim, acho que a mensagem é essa. Para quem sentir dor, tem tratamento, tem alternativa. E a gente, como médicas de dor, a gente não vai parar até a gente achar uma solução. A gente fala isso. A gente tá junto, né? Então, às vezes, a gente faz uma primeira proposta terapêutica. Nem sempre a gente vai acertar. A gente quer acertar sempre de primeira, mas às vezes não vai dar certo. Tem um efeito colateral, mas volta, vamos adaptar. Fala pra câmera, fala assim, não desista, porque eu não desisti de você. Exatamente, a gente não desiste de quem tem dor. Não desiste. E é um tratamento conjunto, alinhado, né? Tem que ter muita conversa. Eu acho que é pra tudo. Né? É informação, é conversa. Acho que para tudo na vida, né? Então, tem solução, tem tratamento. E procurar profissionais capacitados, né? Buscar informação de qualidade. A gente falou aqui da internet, a gente vai estar oferecendo algo de qualidade. Isso também é muito legal, a gente sentir que contribui, né? Assim, isso me traz uma felicidade, assim, poder compartilhar isso e trazer essas pautas, né? Porque a gente não vê muito. Eu percebo que até no próprio ambiente médico, faculdade, a gente não fala sobre dor. Não. A gente não tem aula de dor, sabe? É algo pincelado, a dor é um sintoma de alguma doença. Trata em último caso. Às vezes, paciente que tem uma dor, né, sabidamente vai doer, dipirona-cidor, né? Prescrições, às vezes, mal elaboradas. Depois da cirurgia vai doer, você tem que ficar quieto e aguentar. Culturalmente, eu acho que as coisas estão mudando para melhor. Isso é muito bom. E trazer essa informação para a população é interessante também para ela buscar profissionais que atuem dessa forma, né? Completa, global, enfim. É isso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Fiquei super feliz. Agradecemos sua presença. Continuaremos trabalhando juntos. Por favor. A gente vai deixar por favor. Onde te encontrar, doutora é verdade. Naira. Eu atuo em Campinas, né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil. Aí lá tem o link para agendamentos. @doutora.nairaseixas. Tá? Depois a gente manda o link. Vai aparecer pra gente também. Legal. Obrigada. Obrigada. Muito feliz. Que venham os próximos. Isso aí. Obrigada pela sua presença, Naira. Obrigada pela parceria, Aline. E estamos aí em mais um episódio esclarecedor. Obrigada a atenção de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.